Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa sessão de vídeos explicativos sobre o curso de formação de bombeiro civil, hoje nós vamos falar um pouco sobre o módulo 3 da tabela B1 da NBR 14608. Lembrando a você que todo curso de bombeiro civil tem que ter o seu cronograma de ensino de acordo com a NBR 14608. Os nossos vídeos são de curta duração, maiores esclarecimentos são ministrados em sala de aula por nossos instrutores. Pois bem, vamos lá. Você sabe quais os 4 elementos necessários para que tenhamos o fogo? Vamos ver e relembrar aquilo que talvez você já tenha ouvido falar nos cursos de brigada, curso de combate a incêndio e muito mais. São eles o calor, o combustível, o oxigênio e a reação em cadeia. Como que funciona e se origina um fogo? O calor atinge o combustível. Este combustível é decomposto em partículas menores, se combinam com o oxigênio, formando ali um ciclo vicioso. Vamos ver na imagem a seguir. Veja bem, nós temos a energia de ativação, simbolizando aí o calor, que também é tratada como calor, o combustível, o comburente e a reação em cadeia. Esse é o ciclo para se formar o fogo. A energia de ativação no seu triângulo amarelo, ela atinge o combustível no seu triângulo verde, que se libera partículas menores, esse combustível dissipa partículas menores que se combinam com o oxigênio no seu triângulo azul, formando então a reação em cadeia, que é o quarto fator, que é o que permite que a reação prossiga no seu triângulo vermelho. Essa é a base para que tenhamos o fogo e uma chama acesa. Vamos ver agora os métodos de propagação do incêndio, a começar pela condução. A condução é a transmissão do calor pelo contato direto de molécula a molécula. Exemplo, uma barra de ferro. Como podemos ver, temos calor em uma das extremidades da barra. Na outra extremidade, a pessoa segurando esta barra. Rapidamente, dependendo da temperatura que está esse fogo, o calor vai chegar até as mãos desta pessoa, através do contato de molécula com molécula dessa matéria. Essa é a condução. Nós temos a irradiação, que é a transmissão do calor por raios caloríficos, através do espaço, sem utilizar qualquer material. Exemplo disso é o calor irradiado pelo sol ou por uma fogueira. Para exemplificar melhor o que estamos falando, vou mostrar uma foto. Veja bem, na figura A, nós temos uma casa incendiando. Através da irradiação, originou-se um foco de incêndio na casa B. Temos a convecção, que é a transmissão do calor através de uma massa de ar aquecida, que se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis ali existentes atinjam seu ponto de combustão, originando então outro foco de fogo. Isso ocorre nos líquidos e nos gases. Observe esta foto. No primeiro andar, nós temos um incêndio. Através da convecção, que é a transmissão do calor, através de uma massa de ar aquecida, da fumaça, originou-se um foco de incêndio no último andar. Pois bem, nós vimos os métodos de propagação do fogo. Vamos ver agora os pontos e temperaturas importantes do fogo. Acompanhe. Nós temos o primeiro ponto de fulgor, que é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar, em contato com a chama, começam a se queimar, mas a chama não se mantém porque os gases produzidos são ainda insuficientes. Nós temos também o ponto de ignição, é aquela em que os gases desprendidos dos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independente de qualquer fonte de calor. Temos também o ponto de combustão. O que é o ponto de combustão? É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, que combinados com o oxigênio do ar e ao entrar em contato com a chama, se inflamam e, mesmo que se retire a chama, o fogo não se apaga. Preste bem atenção nesse ponto de combustão e o ponto de fulgor. Nesse caso, se retirarmos a chama, o fogo não se apaga. No ponto de fulgor, quando nós retiramos a chama, o fogo se apaga, pois os gases desprendidos dos combustíveis não são suficientes para manter a combustão. Já no ponto de combustão, denominado assim então ponto de combustão, nós temos a continuidade da queima.
O fogo não se apaga, pois essa temperatura faz gerar do combustível vapores ou gases suficientes para manter o fogo ou a reação em cadeia. Você viu comigo os pontos e temperaturas importantes do fogo. Vamos ver agora os métodos de extinção? Quais são eles? Nós temos o isolamento, resfriamento, abafamento e interrupção da reação química em cadeia. Como que funciona o isolamento? Ele é o método mais simples de se extinguir um incêndio e baseia-se na retirada do material combustível ainda não atingido da área de propagação do fogo, como mostra na imagem ao lado. Temos um bombeiro retirando o material ainda não atingido, isolando assim para que o incêndio não se propague até ele. Vamos ver o abafamento. O abafamento ocorre com a retirada do oxigênio. É o mais difícil, a não ser em pequenos incêndios. Consiste em diminuir ou isolar o oxigênio do ar, como podemos ver nas fotos a seguir. Também temos o resfriamento. É o método de extinção mais usado. Consiste em retirar o calor do material incendiado, como podemos observar nas seguintes fotos. Lembrando que a água tem as suas particularidades de utilização. Falaremos disso em outra ocasião. Nós temos também a interrupção da reação química em cadeia, que é caracterizada pela ação do pó químico seco na reação. Pós químicos secos são constituídos por partículas finamente trituradas, tratadas para resistir à embalagem e absorção de umidade, mantendo boas características de fluxo. Há uma série de teorias propostas ao longo dos anos sobre a forma de como o produto químico seco extingue o fogo. A teoria aceita atualmente é que explica a eficácia do pó químico seco. Indica que a interrupção da reação química em cadeia é o principal método de extinção. Quando um combustível queima, componentes essenciais para a reação química continuam sendo liberados. É o que vimos no início do vídeo. Os radicais livres são atraídos e combinam com as finas partículas de pó químico seco. Este processo interrompe a reação química e extingue o fogo. Quanto menor a partícula de pó químico seco, mais eficaz é o agente. Isto porque a superfície total capaz de reagir com radicais livres é aumentada. Pois bem, nós tivemos uma breve explicação de tudo aquilo que é ministrado em sala de aula. Em outro vídeo, divulgaremos mais informações sobre a formação do bombeiro civil. Obrigado! Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart.